Bom dia com alegria. Nosso sábado começou hoje com expectativa altíssima, porque nós estamos unidos, lendo a Bíblia inteira, juntos em um ano pela segunda vez. Uau! E nós começamos sábado passado o segundo ciclo com o Padre Isaías, esse padre jovem, mineiro, conectado com Deus, que tem uma profundidade no Evangelho. Bom dia, minha mãe, meu pai, sejam bem-vindos. Paula, Júnior Vargas. Hoje o Padre Isaías vai falar para nós a segunda parte. Ele já falou para nós da parte de sinais, sábado passado, que foi extraordinário, e hoje ele vai falar da hora. Vai ser lindo, vamos chamando, vamos aproveitando que o padre ainda não entrou, vamos enfiando os aviãozinhos, porque quando o padre fala, toca profundo. Solange Zepp, minha amiga, seja bem-vinda, que alegria. Pedro Correia, Black Belt, meu amigo, produtor, como é que tá a colheita aí? Pessoal, um abraço enorme a todos vocês que estão juntos conosco nessa jornada linda. Eliana Zelmer, minha amiga, seja bem-vinda. Vou chamar o padre, porque ele tem tanto assunto que ele tem que começar logo. Então vamos lá. Vamos ver se... Hilton, bom dia com alegria. Helena, diretamente de Gurupi. Vamos ver se hoje meu sogro consegue entrar pra gente fazer uma live A3, porque meu sogro que me conectou com o padre. Só um minutinho aqui, já tô chamando, o Padre Isaías está transbordar nas nossas vidas. Eu estou vendo o Evangelho de João da maneira que eu nunca vi. Quando Professora Andréia, seja bem-vinda. Padre Isaías diz, bom dia com alegria, Bom dia com Padre! alegria, Seja Ariane. bem-vindo, que alegria ter o senhor aqui conosco. Já agradeço pelo seu tempo, pela sua disposição, pelo seu sim. Eu sei da sua agenda, ainda mais nessa época de quaresma. Uhum, E o senhor tira esse tempo. Eu sei que o senhor sai da live correndo para celebrar a missa. Muito obrigada exatamente. pelo seu sim, pelo seu tempo, principalmente pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, porque o senhor joga uma profundidade no Evangelho que eu jamais vi. Então o senhor fala e meu coração fica assim, ó, cheio, transbordando do amor de Cristo. Obrigado por tudo que o senhor fez sábado passado e a expectativa hoje está alta. Grandes coisas virão através do senhor hoje, Padre. Assim eu espero abrir a porta do meu coração, abrir meus lábios para que o Espírito Santo de Deus possa agir e iluminar cada um de vocês com essas palavras no dia de hoje. Amém, amém. Padre, o senhor tem liberdade para já começar. Se quiser começar, o senhor já deu a bênção aqui, se o senhor quiser Uhum. começar com oração, eu já começar, porque tem muito conteúdo, tem muita coisa para a gente aprender. Maria, seja Exatamente. bem-vinda. Muita gente entrando ainda, mas o senhor pode começar. Vamos pedir então ao auxílio do Espírito Santo de Deus sobre nós, para que ele possa iluminar o nosso entendimento e o nosso coração, para acolhermos essa palavra de Deus que vem ao nosso encontro nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém, amém, amém. Pois bem, então, Ariane, sábado passado, a gente falou sobre o livro dos sinais. A gente fez esse aprofundamento sobre todo esse caminho que a gente chama na igreja de caminho mistagógico que João traz para a gente poder entender quem é a pessoa de Jesus e para que a gente possa crer nele. Como eu falei na primeira vez, é aquela imagem da lagoa, né? Você te joga uma pedra na lagoa, então vai fazendo as ondinhas. As ondas maiores estão perto da pedra que foi jogada, do lugar em que a pedra foi jogada. E as ondas menores são aquelas que estão mais distantes. Então, o que a gente fez semana passada? Nós vimos os 7 sinais, as 7 ondas, que de forma que elas vão crescendo até o encontro do ponto em que a pedra caiu. E agora nós vamos para onde que a pedra caiu. Esse é o Uau. caminho nosso de hoje. Nós fizemos o caminho de ver as ondinhas o movimento da queda da pedra na água fez, e agora nós vamos ver o lugar em que a pedra caiu. Eu estou usando dessa forma Lindo, porque gostei. é mais didático, tá bom? Então, vamos começar a nossa leitura, lembrando para quem está nos acompanhando, que quando a gente pega o Evangelho de João, é como se ele tivesse dividido em duas partes. Uma parte
a gente chama de livro dos sinais, e a outra a gente chama de livro da hora. De forma que todos os sinais que Jesus realizou durante a sua vida pública apontam justamente para o momento principal, que é chamado momento da hora. Por isso nós vamos então começar a nossa leitura. A Ariane vai nos ajudar também. Que nós vamos começar então. O livro dos sinais, ele começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 11. O livro dos sinais, do capítulo 1 ao capítulo 11. O livro da hora de Jesus vai do 12 até o 21. Então, hoje nós vamos fazer esse caminho do capítulo 12 ao 21. Tudo bem? São leituras um pouco mais longas hoje, porque são leituras muito fortes. Como eu gostaria de ilustrar para vocês? Esse livro da hora é o que a Igreja Católica lê durante a Semana Santa inteira. Então, nós vamos começar pela unção, capítulo 12, que é praticamente o que nós escutamos na segunda-feira da Semana Santa. Então, é uma experiência da Semana Santa que a gente está fazendo aqui. Nós vamos fazer praticamente o domingo de Ramos até o dia da ressurreição de Jesus. Então, é como se fosse um compilado incrível da Semana Santa adiantada já. Vamos então, Show. Ariane. Então, Vamos. a primeira é a unção em Betânia, que é João 12, de 1 a 8. De 1 a 8, combinado. 6 dias antes de começar a... Opa! 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e o enxagou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isto como preparação para meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, primeira coisa aí. Esse texto é o texto que ele vai, então, para nós, encerrar o ministério público de Jesus. Porque aonde que está Betânia? Primeiramente, nós temos que suscitar o que é Betânia. Betânia é a casa dos amigos de Jesus. É o lugar fora da casa de Jesus, porque a gente tem que lembrar disso. Jesus nasce em Belém, é criado em Nazaré. Depois, provavelmente, da morte de José, ele se muda para Cafarnaum, aonde é a casa de Jesus. Logo depois, fora da casa de Jesus, o ambiente dele de convivência, de intimidade, é a casa de Marta, Maria e de Lázaro, que são os amigos de Jesus. Então, quando a gente vai situar lugar, moradia de Jesus, primeiro, a gente tem que compreender lugar de nascimento, Belém, lugar de criação, Nazaré, lugar da sua vida após a morte de seu pai José, porque a Sagrada Escritura não vai nos dar com tanta clareza essa informação. Isso a gente recebeu por conta dos historiadores, que Jesus, quando inicia sua vida pública, José já morreu já. Ou seja, aos 30 anos de Jesus, José já estava morto. A prova disso para nós é porque, se José estivesse vivo, Nossa Senhora não estaria acompanhando Jesus. E quando nós vemos os relatos bíblicos, nós vemos constantemente que Nossa Senhora está aparecendo, Maria está aparecendo na história de Jesus. Se José estivesse vivo, Maria estava em casa com José, em Nazaré. Então, a prova nossa, para a gente afirmar que José já estava morto, é que justamente Maria está acompanhando Jesus. Então, ela estava na guarda do filho mais velho, no caso, o filho único que ela teve, que é Jesus. O que acontece, então, nesse texto? O lugar, então, de Jesus, então, refazer as forças, o lugar, então, fora da sua casa, em Cafarnaum, que ele tem intimidade para poder descansar, para poder refazer as suas forças, é Betânia. E Betânia é um povoado que está a poucos quilômetros
de Jerusalém. Jerusalém, as cidades maiores, as cidades principais em Israel, tinham a tradição de serem construídas sempre em cima de montanhas. De forma que quando a gente ilustra essa imagem, primeira coisa, a gente tem que imaginar Jerusalém em cima de uma montanha e Betânia está lá embaixo, no pé da montanha. De modo que Jesus está no caminho para Jerusalém, para a paixão, para fazer a sua entrada em Jerusalém. E quando a gente escuta esse texto, primeiramente a gente tem que elucidar para nós esse contexto de que Jesus vai a Betânia para refazer as suas forças, porque ele está a caminho de Jerusalém. Tem uma atitude que é feita aí, muito interessante para nós. Primeiramente, que essa passagem acontece posterior à ressurreição de Lázaro. Então, a família, os irmãos estão completos ali. Temos Maria, irmã de Marta, e Lázaro, seu irmão. Então, os três personagens, os três irmãos estão nesse texto. Primeira coisa que a gente tem que elucidar é que essa Maria não é Maria, mãe de Jesus. É Maria, irmã de Marta, que não é a mãe de Jesus. Maria é um nome muito popular na época de Jesus. Da mesma forma que Miriam. Miriam e Maria são os dois nomes femininos mais populares na época de Jesus. Então, se tem muita Miriam, se tem muita Maria. E isso na parte hebraica. Na parte grega, se tem muita Madalena. Então, são nomes muito comuns. E isso pode fazer com que a gente se perca entre um personagem e outro. Então, Jesus chega e olha bem para vocês verem. A atitude de Maria é que ela pega um litro de nardo caro, puro, um bálsamo. Podemos traduzir dessa forma. Era um bálsamo que ela derrama para poder ungir os pés de Jesus. A unção dos pés é uma tradição muito comum no Antigo Testamento, porque quem fazia a unção dos pés era o dono da casa ou o escravo do dono, que ungia os pés de uma visita quando chegava. Por quê, padre? Que ungia com um óleo para poder aliviar as feridas dos pés pelo caminho. Nós sabemos que não tinham sapatos tão confortáveis, nós não tínhamos Adidas e Nike naquela época. Então, não tínhamos tênis confortáveis para as caminhadas. Então, era-se muito comum que quando uma visita chegasse à sua casa, ou o dono da casa ou o seu escravo se abaixavam para poder, então, lavar e ungir os pés das pessoas. E a gente tem que começar a ler esse texto do capítulo 12 em função do que Jesus vai realizar na quinta-feira daquela semana. Então, quando por exemplo, tive um professor de teologia que dizia isso, o padre Cosme falava isso. Jesus intuiu o lava-pés no momento em que Maria lavou os pés dele com óleo. Jesus sentiu a necessidade na quinta-feira de lavar os pés dos discípulos porque primeiro ele teve os pés lavados. Então, a experiência que Jesus faz é a experiência que ele passou com Maria. Ele teve os pés ungidos. Jesus vai fazer a atitude de lavar os pés com água. Depois eu vou retomar lá na frente, que nós vamos ouvir esse texto também. Mas veja bem, olha, tem uma fala que é controversa nesse texto, porque Judas ele é um contraventor do texto. O tempo todo não fala exato. É uma contraversão inteira. Primeiro que é falso, é muito falso. Mas a gente não pode ficar pensando que Jesus não sabia também. Jesus sabia e acreditava na mudança. Por isso que Jesus não tira do grupo. Eu acho que a gente coloca uma cruz muito pesada em cima do Judas, mas a gente tem que perceber que Jesus não o exclui do grupo. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente na Santa Ceia. Jesus não exclui do grupo. Ele que se exclui do grupo. A gente tem que saber disso. Jesus acredita até a última consequência na mudança e na conversão da pessoa. Só que ela, infelizmente, não acredita em si mesma. Esse é o problema da história. Então, Judas, então, ele vai dizer essa frase aqui interessante, ó. Cadê? Por que não se vende, no versículo 5, por que não se vende este perfume por 300 denários para dá-lo aos pobres? Primeiro que nós sabemos muito bem que ele não tinha intenção de dar nada aos pobres. Segundo, que nós só vamos entender esse valor que Judas está cobrando na quinta-feira. Por quê? Qual é o preço da morte de Jesus para Judas? Não lembro. 30 moedas. O
vidro de perfume que ungiu os pés de Jesus vale 10 vezes a vida dele. Nota de rodapé do padre. O que está por trás disso aí? É o preço de Jesus. Então, nós temos que quantificar o que está dizendo em função desse texto e paralelo do outro. Que esse vidro que um escravo, no caso, para a gente entender essa figura que Maria está ocupando nesse momento ali para ungir os pés de Jesus, esse preço que uma escrava está usando para poder desperdiçar com os seus pés, não vale nem 10 vezes você. Que é o preço de Jesus, 300 moedas. Então, o que está sendo insinuado ao longo dessa trajetória vai ser isso. O preço da vida de Jesus. E que o que é gasto para poder enterrar Jesus é muito mais caro do que o preço da vida dele. E a gente vai entender isso agora, porque logo em seguida, ao que Jesus responde então. Deixai ela, conservou este perfume para o dia de minha sepultura. Ou seja, o que nós estamos vendo já é o início de um relato fúnebre da vida de Jesus em relação à sua morte. Ou seja, Jesus é o seu alto profeta. Diferente dos profetas que sempre profetizam a vida dos outros, Jesus é um alto profeta, porque ele tem propriedade para poder se autoafirmar na condição de profeta, mas também ele tem a condição suficiente para poder profetizar sobre o seu próprio caminho que vai ser realizado. Então Jesus está dizendo, ela está fazendo isso em vista do dia de minha sepultura. Então o que Jesus está fazendo é lançando bases para que a comunidade comece a entender o que vai acontecer nos próximos dias. É como se a gente estivesse dizendo em uma linguagem mais atual, Ariane, Jesus está dando spoiler. Jesus está sendo generoso com eles, está dando a eles um spoiler para que eles se preparem. Só que eles não estão pegando os spoilers. É como se Jesus estivesse dando muito spoiler o tempo todo na caminhada e eles não pegassem nenhum spoiler desse caminho. Uau! Somos nós. Quantos spoilers Deus dá para nós o dia inteiro? Tá na nossa cara, na nossa frente, nós não percebemos, padre. Exatamente. Peguei para mim isso, viu? Forte. Vamos dar mais um passo? Vamos. Quero dar Porque boas-vindas agora... aqui à minha professora Karine Poleto, que está aqui. Ana Carolina, da Concregel, minha amiga querida. Uau, tá lindo, nós todos juntos nessa caminhada aqui hoje te escutando, padre. E todo mundo tá assim abismado com tanto conhecimento. Depois você vai ter que explicar para nós onde o senhor aprendeu tanta coisa assim. Porque não é todo pato que sabe isso tudo, não. E nem com a cidade do senhor, novo desse jeito. Depois eu vou partilhar, sim. Maravilha. Mas agora, por exemplo, nós vamos fazer a entrada. Nós tivemos essa, seria mais ou menos essa, seria uma segunda-feira da Semana Santa. Mas nós teríamos que ver, por exemplo, que agora nós vamos para o Domingo de Ramos. Nós fomos na segunda, vamos agora voltar no domingo. Mas seguindo a ordem cronológica do texto, claro. Capítulo 12, versículo de 12 a 19. Ariane, por favor. Maravilha, vou ler aqui. A entrada de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinha vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Então, os fariseus disseram uns aos outros: não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo o segue. Uau, graças a Deus, palavras do Senhor. Graças a Deus. Vamos então acentuar aqui esse texto. Esse primeiro texto eu vou fazendo colocações pontuais, porque o mais forte vai aparecer para nós no 18 e 19.
Então, vejam junto comigo aqui agora. Olha para vocês verem isso. Primeiro que quando o evangelista está falando dessa profecia, que fala: não temas, filhos de Sião, eis que vem o teu rei montado no jumentinho. Você vai conseguir verificar isso aonde na sua Sagrada Escritura no Antigo Testamento, filho, filha? Você vai ter que procurar lá no livro de Zacarias. Zacarias, Hum. capítulo 9, versículo 9. Você vai achar essa mesma citação, que é o cumprimento da profecia da entrada da entrada triunfal do Messias em Jerusalém. E o que acontecia? Na época do Império Romano, e era muito comum que quando os reis, e isso não é uma herança romana, mas é uma herança do povo persa. Lembrem-se que antes da dominação romana na região hoje que nós chamamos de Palestina, Judéia, Galileia, o que acontecia? Eram dominados pelos povos persas. Aí a gente lembra Nabucodonosor, que era babilônico, depois veio Ciro, que era rei persa. Então, as dominações da região que hoje nós chamamos de Palestina, Israel, que na época de Jesus, Galileia, Judéia, primeiro foi dominada por babilônicos, depois por persas, depois por romanos. Nesse momento, nós estamos numa dominação romana. E era comum que a saudação que era realizada com os persas era que quando um imperador ou um governante de alguma região chegava a uma das cidadezinhas do Império Romano, ele era saudado com ramos de palmeira, de oliveira, das árvores mais comuns para a região. Então, é uma saudação de quem está recebendo uma autoridade. É isso que nós Padre, e nós estamos estamos vendo. aqui com uma autoridade política, porque toda autoridade é instituída por Deus. O deputado Carlos Gaguin, deputado federal do Tocantins, está aqui presente na live. Quero dar uma saudação ao deputado. Ele que vai fazer, ele falou que vai fazer um momento para nós lá na Câmara sobre, lá em Brasília, sobre a Bíblia. Ele falou assim, que quer falar desse projeto, quer levar isso para Brasília, vai levar isso para o Brasil todo. Então, eu quero dar boas-vindas ao deputado Carlos Gaguin, que está aqui te ouvindo, padre. Eu já também apresento meus cumprimentos, minha saudação ao deputado, tá? Quando fizer esse momento, gostaria também de estar presente também. Foi uma alegria também ver que o movimento, lendo juntos a palavra de Deus, a Bíblia, possa chegar também ao conhecimento também das autoridades civis, para que a gente possa levar esse movimento, que é um movimento de evangelização tão bonito que nós exercemos. Desde já também, seja muito bem-vindo conosco, deputado. Maravilha, padre. Conto com o senhor nessa missão. Amém, tô junto. E quando então a gente vê nesse texto, a gente está vendo que o povo, logo depois então de todas essas manifestações de 7 sinais realizados por Jesus ao longo da sua vida pública, Jesus então conseguiu a finalidade dos seus sinais. Qual eram os seus sinais? A finalidade? Para que as pessoas possam crer que ele é o Filho de Deus. Com isso, então, a manifestação, a acolhida do povo de Jerusalém à pessoa de Jesus, a sua reciprocidade, é um reconhecimento da sua autoridade como filho de Deus, como profeta. O que acontece aí, então, é que nesse momento da acolhida, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós temos uma nuance que diferencia Jesus da entrada de uma autoridade civil, de um governante. Porque os governantes entravam em cavalos. Jesus entra num jumentinho. E eu lembro de um técnico da seleção brasileira, o Dunga. Não sei se vocês lembram do Dunga, mas o Dunga, uma vez, pessoal, quando o Dunga assumiu a seleção, aí então o Dunga falou o seguinte, o Dunga falou assim, não, falaram do Dunga, né? Falaram que o Dunga era burro demais, era para poder assumir a seleção brasileira. E o Dunga falou assim, eu não me ofendo por ser chamado de burro ou de jumento, porque um burro carregou Nosso Senhor para entrar em Jerusalém e carregou a Virgem Maria para subir a Belém. Então, ser chamado de burro ou de jumento é um elogio. Uau! Então, Que eu lembro forte! desse momento que o Dunga falou isso. E é importante a gente entender que essa figura do jumentinho representa não só um cumprimento da profecia que foi feita sobre Zacarias, da forma que o filho de Davi, ou seja, o herdeiro de toda desse caminho, iria entrar em Jerusalém, o filho de Deus,
mas também representa o seu desapego, a sua humanidade e a simplicidade que Jesus também adere ao poder fazer esse caminho de entrada em Jerusalém. Então, é um caminho sem volta. A entrar em Jerusalém é um caminho sem volta. E o senhor falando sobre isso, sobre o Dunga, me veio aqui na cabeça, tudo é o que eu faço com o que acontece comigo. 10% é o que acontece comigo, 90% é o que eu faço. O Dunga me ofender, nossa, mas que absurdo, esse povo não me respeita, me chama de burro. Não, ele pega aquilo, transforma em algo divino, algo santo, algo positivo ser comparado com um jumento que carregou Cristo. Então, Uhum. olha que aprendizado para nós. Nosso Salvador no jumentinho e nós querendo estar em cima das carruagens. Nós Que queremos a estar gente querendo lá ser no topo. cavalo premiado, né? Isso. Ai, Eu credo. tinha, Ai, eu tinha um credo. formador no seminário que falava isso. Eu nunca aposto no cavalo premiado. Eu aposto sempre no pangaré. Porque o cavalo premiado tomba na segunda curva. O cavalo Uau, premiado, ele passa, ele ganha. O cavalo premiado uau, tomba na curva, o pangaré vence no final. uau. Sempre é Peguei pra mim essa. Peguei e aprendi mais uma. É que eu fui criado na roça, então o bom que meus formadores também eram padres bem de interior, eles traziam muito esses elementos. Eu tinha uma professora também que ela falava muito dos padres, que os padres eram muito bem vestidos nas missas, mas às vezes não tinham homilias muito boas. Aí nas aulas ela falava assim: olha, eu estou formando vocês aqui, eu estou ensinando tudo que eu sei, mas eu só queria pedir vocês uma coisa: quando vocês forem padres, vocês podem usar as roupas mais bonitas para poder celebrar a missa. Mas faça uma homilia bem feita, boa, bem explicada, que o povo entenda, porque castela nova em cavalo velho não dá certo. O cavalo tem que valer os arreios que usa. Adorei, adorei. Vou falar pros meninos que eles gostam de cavalo aqui, viu? Põe sinais pra eles. O cavalo tem que valer a sela que usa. Pode ter a sela mais bonita que for, mas não vale a pena se for com o pangaré, né? A Mona Lisa já interessou. Eu falei de cavalo aqui, ela já interessou aqui pra saber se ela é de cavalo. Glória a Com isso, nós Deus. vamos dar mais um passo. Olha para vocês verem, nós lemos um texto que comumente nós escutamos ele no Domingo de Ramos, lemos um que é próprio da segunda-feira, e vamos agora dar a nossa caminhada no livro de João, que é em direção à Quinta-feira Santa. A Ariane vai ler para nós, do capítulo 13 do Evangelho de João, versículo de 1 a 30. Uau, vamos lá. Jesus lava os pés de seus discípulos. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum." Protestou Pedro. Jesus respondeu: "Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo." Simão Pedro exclamou: "Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés." Jesus respondeu: "A pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos." Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: "Nem todos vocês estão limpos." Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar e perguntou: "Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão,
porque eu sou. E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Jesus prediz a traição de Judas. Não digo essas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que enviou, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então, Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade: um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de olhar para o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Primeiro que nós estamos diante da menor frase bíblica. Você terminou na menor frase que existe na Bíblia, Ariane. É? Era noite. É a menor frase que tem na Bíblia. Hum, É. hum. E ela se repete em torno de mais ou menos 366, 65. Quase uma por dia na Bíblia. Interessante. Era noite. Da mesma forma de não tenhais medo. Não tenhais medo exatamente tem 365 vezes na Bíblia. Eu gosto mais de não tenhais medo do que era Não noite. tenhais medo. Vamos lá, então. Primeiro, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Nós temos 4 evangelhos na nossa Bíblia. Dos 4 evangelistas, só um fala do lava-pés, que é João. Os outros 3 não falam. Eles falam, então simplesmente não escreveram esse evento. Só João que escreveu. Eles se ocuparam mais em falar do momento tomou o pão, deu graças, falar da Eucaristia, da instituição da Eucaristia. João se preocupou com lavar pés. É como se todo mundo tivesse com os olhos focados em cima da mesa. E João tivesse focado os olhos para debaixo da mesa. João quis contar a cena que aconteceu antes. Enquanto que todo mundo quis contar o que veio depois do lava-pés. Por isso que você não vai encontrar o lava-pés de Lucas, nem o de Mateus, nem o de Marcos. Você só vai encontrar o lava-pés de João. Da mesma forma que você não vai encontrar o momento da instituição da Eucaristia descrito totalmente só o de João. Você vai encontrar o texto do lava-pés só em João mesmo, porque João ele entende que o sentido, por exemplo, para nós cristãos que sabemos que a Eucaristia é um sacramento para os católicos, para os evangélicos, a Eucaristia é a celebração da ceia, só que tudo isso gira em torno de uma mesma perspectiva. É claro que a visão teológica para os evangélicos em cima da questão da ceia é uma, em relação à Eucaristia para os católicos é outra, mas o fundamento teológico bíblico é praticamente o mesmo. O que muda são
nuances canônicas e litúrgicas. Mas vejam bem isso comigo. O que está acontecendo, o que acontece na quinta-feira, acontece o lava-pés, e a gente às vezes diz que instituiu a Eucaristia, a ceia, de forma que Judas comungou. A gente fala até isso. Ah, não, mas Judas comungou e saiu. Como é que o diabo entrou no coração dele? Não, não é Eucaristia. Não é Eucaristia. Jesus não está celebrando uma missa. Ou celebrando fazendo uma celebração de uma ceia judaica. Não é isso. Então, primeira coisa que a gente tem que perceber é isso. E outra coisa. Jesus ele está fazendo aquilo que nós chamamos de sinal prefigurativo. O que é um sinal prefigurativo? É aquilo que, em vista de algo que vai acontecer, virá a ser. É que nem, por exemplo, a gente fala que instituiu. Instituiu não é um decreto. A gente institui em vista do que virá a ser, e não do que já é. A gente institui para ser, e não do que já é. Porque se já é, a gente não faria uma instituição, faria um decreto. É que nem quando a gente pega o diário oficial da União, por exemplo, de algum município. Aí, então, uma coisa, e, não, o senador, o Congresso Nacional mandou para o presidente sancionar a lei tal, instituindo tal coisa. Instituir não é decretar. Instituir é estar em vista do que virá a ser, e não daquilo que é. Porque se já é, não seria uma instituição, seria um decreto. Então, para nós cristãos católicos, nós vamos falar que quinta-feira é o dia da instituição da Eucaristia, porque ainda não é, mas virá a ser. Virá a ser por quê? Porque precisa que Jesus faça a experiência de morrer, de ressuscitar, para que seja aquilo que ele mesmo diz, fazer isso em memória de mim. A gente só Uau! faz memória de uma pessoa. Oi? Obrigada. Estou só aprendendo aqui com o senhor, só aprendendo. Por isso que eu tenho que rever a live quando termina, que é muito conhecimento que eu estou colocando para nós. A Luana Ribeiro, deputada por 5 mandatos, está aqui com a gente também, minha amiga. Tá vendo como esse padre sabe das coisas, sabe até do mundo da política, das leis. Uau! Aí, uma coisa importante é a gente perceber que, por exemplo, só vai ser, por exemplo, os cristãos de maneira geral, e isso vale para os evangélicos católicos do mesmo jeito, só vai ser ceia da presença de Jesus e Eucaristia depois da sua morte e ressurreição. Porque ele diz, fazer isso em memória de mim. A gente só faz memória de uma pessoa quando ela não está mais com a gente. Então precisaria que tudo acontecesse no seu percurso para que nós pudéssemos celebrar e dizer, fazer isso em memória de mim. E são as palavras que tanto evangélicos como católicos repetimos porque é um texto sagrado, saiu da boca de Jesus. Voltando para o texto do lava-pés. Veja bem aqui, o ato do lava-pés, como eu digo, Jesus certamente ele teve o insight do lava-pés no momento em que Maria ungiu os pés dele. E olha para vocês, veem que João, eu não sei se ele fez isso de propósito, mas eu acredito porque João ele é muito esperto, mas eu não sei se vocês perceberam na leitura da Ariane, mas os verbos estão no presente. Eles não estão no passado. Então, ele está escrito no presente. A narrativa, para quem está lendo, é como se nós estivéssemos na ceia também. Está do presente. Aquele que eu der um pedaço de pão. E, olha, e se a gente voltar no começo, ainda tem mais. Olha no momento do lava-pés. Levantou, depois do manto, tomando toalha, ungindo-a com ela, cingindo-a com ela, tá tudo no presente, não tá no passado. De forma que quando a gente lê, dá a impressão que nós estamos fazendo parte desse momento desse texto. É a única passagem bíblica em João que ele coloca os verbos no presente e não no passado. Como quem conta uma história. Quando a gente conta uma história, a gente automaticamente coloca no passado. João escreveu isso colocando tudo no presente. A gente pensa, não foi de propósito, porque se tudo ele escreveu no passado, por que esse ele fez questão de colocar todos os verbos no presente? Então, João, ele faz com que, quando a gente possa ler o texto que ele escreveu, nós também nos coloquemos no texto também, como participantes. É isso que ele está fazendo. Por isso que ele coloca o texto no presente. Porque quando fulano for ler, não sei que ano que vai ler esse texto meu, ele vai entender, primeiro, que eu estava realmente lá. Segundo, que ele, ao ler, vai fazer parte também desse texto. Então, o autor tem uma inteligência magnífica. Por isso que eu digo para vocês que João é diferente. Ele é diferente. Padre, mas eu tenho uma dúvida. Essa parte aqui, ó, 13, 22.
Os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava colocou o lugar. Opa, caiu aqui. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez o sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? O discípulo amado não é João? Ele mesmo. Mas ele está falando, parecendo que não é ele que escreveu o texto. Ele está se auto-falando, está falando dele mesmo. E falando que o discípulo a quem Jesus Ficaria um amava. pouco Ele estranho, mesmo se né? Falando humilha. assim, João me perguntou e eu me recostei no peito de Jesus e perguntei para ele. Ficaria meio estranho a gente ler desse jeito, né? Porque aí ele Interessante. teria que falar tudo na primeira pessoa. E eu fui e fiz. João me falou e eu fui e fiz. Ficaria muito estranho. Então ele não quer fazer uso da primeira pessoa. Ele é humilde. Vou usar até a frase da doutora Luana Ribeiro. Ela escreveu aqui, o último comentário dela, ela escreveu um ato de humildade. É um ato de humildade de João. João é muito humilde, porque ele não se promove no texto. Ele se chama de discípulo amado, mas ele não se promove para poder se colocar automaticamente, colocar e eu o tempo todo. Não é autorreferencialista. É Ele poderia muito especial. bem ter João é feito isso. especial. Ele é especial. Olha bem, eu gostaria de chamar a atenção para o momento do vestuário. Isso é importante. Olha para vocês verem. Ó, levantou-se da mesa. Cadê, padre? Versículo 4. Levantando-se da mesa, depôs o manto. Olha, reparem o vestuário. Depôs-se o manto, tomando a toalha, cingiu-a com ela, ou seja, ele amarrou na cintura, pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-la com a toalha que estava cingido. Olha bem, vou repetir de novo. Ele levantou da mesa, ele tirou o manto, tomou a toalha, amarrou na cintura. Vamos lá para o versículo 12. Passou toda a cena, agora terminou o lava-pés. Vamos lá para o 12. Olha o que diz. Depois de lavar os pés, retomou o manto, voltou para a mesa. O que tem de errado aí? Errado não. O que está na entrelinha? Ixa. Deixa eu ver. Olha para você ver o movimento. Levantou-se da mesa, depõe o manto, ele tirou o manto, tomou a toalha e amarrou na cintura. Aí depois, na hora que ele vai voltar para a mesa, ele tomou o manto de volta. O que ficou? O manto é quando ele sai da posição de quem ele é e vai para a posição De de escravo, de servo, servidor. de escravo. E ele coloca o quê? É a toalha na cintura. A toalha na cintura. Quando ele volta, não diz que ele tirou a toalha. Diz que ele Só que colocou retomou o manto por cima da toalha. O que está dizendo aqui nas entrelinhas? Que Jesus abandonou a condição de aquele que preside a mesa, de chefe da casa, do grupo, para poder se fazer escravo e lavar os pés. Logo depois que ele termina de lavar os pés, aí então ele bota o manto de novo por cima da toalha. A toalha está amarrada na cintura ainda. Ele bota de novo o manto por cima da toalha, para poder dizer o quê? Que ele estava voltando para o lugar do chefe daquela ceia que convidou todo mundo a participar. Mas que por baixo ele não tinha abandonado a condição de que ele era um servo. Uau! Olha, e a vestimenta, né? A gente vê muito na Bíblia a relação da vestimenta com a posição. A gente que fica achando que é frescura, mas tem uma vestimenta para cada momento. Eu vou para a igreja com uma vestimenta. Eu vou para o clube com outra vestimenta. Eu vou jogar futebol com outra vestimenta. Então é muito, muito figurável essa questão do manto, né? Incrível. A toalha, Exatamente, fantástico. Eliane. E a pergunta, Jesus fez uma pergunta que os discípulos não entenderam. Nós viemos entender muito tempo depois o que Jesus estava perguntando.
Aí Jesus diz, versículo 15, dei-vos o exemplo. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Sim, achei. 12, final do 12. Compreende, ó, depois de lavar os pés, retomou o manto, voltou para a mesa e lhes disse, compreendeis o que acabo de fazer? Jesus faz uma pergunta. O que ele tinha acabado de fazer? Ele tinha acabado de retomar o manto, colocar o manto por cima da toalha. E Jesus pergunta, compreendeis o que acabo de fazer? Só que não vem a resposta depois. Nós tivemos que entender isso muito tempo depois. O que Jesus fez de diferente que ele perguntou para os discípulos, compreendeis o que acabo de fazer? Entender nada. Não entender nada. Aí depois ele dá a resposta entre linhas para eles. Continuação no 13. Vós me chamais de mestre e eu vos lavei os pés. Também, ou seja, mestre é o manto. Ele está se referindo ao manto. Só que depois ele fala, mas eu vos lavei os pés, em referência ao avental que está debaixo do pano, do manto ainda. Aí, também, e vós deveis lavar os pés uns dos outros, dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós os façais. Ou seja, Jesus estava se referindo o tempo todo, eu continuo sendo mestre, mas sempre serei um servo. Eu sou Deus, Uau. mas ainda sou um servo. Uau. E ninguém quer Então, ser servo. ninguém Só quer quer ser servido. servo. Todo Ele só mundo quer quer ser ser servido. servido nessa história. Vamos falar um pouquinho de Judas agora. Primeiro que Judas, então, ele está na ceia. Ele não é... Jesus sabia. Eu vou retomar o que eu falei antes, né, Ariane? Jesus sabia que Judas o ia trair. Ele sabia muito bem. Só que o que acontece? Jesus não o tira. Jesus não o repreende. Jesus repreendeu Pedro em outros momentos. Diz, afasta-te de mim, Satanás. Tu não pensas as coisas de Deus, pensas as coisas dos homens. Mas nunca repreendeu Judas. Interessante isso. Ele repreendeu Pedro, que era quem estava na frente, que era também um líder da comunidade também, mas não repreendeu Judas. Não repreende. Ele simplesmente deixa que tudo aconteça, mas ele não repreende Judas em momento algum. Quando a Ele gente deixa dá que Judas se bronca, afaste. quando a gente vê sugestão, quando você tá chamando a atenção de alguém, você tá exortando, tá dando feedback, você tá querendo resgatar a pessoa. Você ainda tá querendo. Agora, quando o boi foi com a corda, padre, aí não tem mais jeito. Então, no caso de Judas, o boi já tinha ido com a corda, não adiantava perder tempo repreendendo, dando atenção, não ia ter resultado. Forte. Exatamente. Então, todo esse texto, esse movimento do lava-pés é interessante. Por quê? Porque às vezes nós cristãos, nós somos muito focados na ceia, na Eucaristia. E qual é o sentido da Eucaristia e da ceia? A gente recebe a ceia, a Eucaristia, para quê? Qual é o sentido? E a gente, se eu perguntar isso aqui, todo mundo vai escrever, é porque a presença real de Jesus na Eucaristia, porque é isso, porque é aquilo outro. E qual é o sentido real da Eucaristia? E a gente tem que aprender a olhar com o olhar de João. Enquanto todo mundo está olhando para a Eucaristia que está em cima da mesa, João está olhando para os pés que estão sujos debaixo da mesa. Enquanto todo mundo está olhando para as mãos limpas, puras, que recebem o corpo de Cristo na ceia, na Eucaristia, João está olhando para os pés que estão sujos embaixo da mesa. Uau. E ele direciona de modo qual é o sentido da Eucaristia. Jesus está ensinando. É a atitude de ser servo, de lavar os pés. Se você deseja receber o corpo de Cristo na Eucaristia, na ceia, você tem primeiro que aprender a colocar a toalha na cintura e aprender a se abaixar para lavar os pés dos outros. Não adianta nada. Se você fica olhando o pedaço de pão branco na mão do padre, do pastor, e vai entrar na fila com as mãos tão limpas e puras para poder receber, mas se os pés estão sujos, é a oportunidade de você receber o corpo de Cristo em função de desejar lavar os pés dos outros. É uma experiência, Lisa, de conversão. É uma lição de vida, né, doutora Luana? Deputada. Então, é uma experiência de vida, de conversão que Jesus está ensinando. Estar com ele é se colocar na condição de servo. Uau. De servir e lavar os pés.
receber a comunhão, receber o corpo de Cristo, receber a ceia, a participação na ceia, é se colocar em um compromisso de também lavar os pés das pessoas. Uau, lindo. Vamos um pouco para frente, porque agora nós estamos na hora, então, de subir então para o Calvário, então. Estamos na hora da condenação de Jesus. É um pouco mais denso, mas nós temos 2 capítulos inteiros, doutora. Vai ter que ter um pouquinho mais. Certo. Pode ser, então, que em alguns momentos eu vou lhe intervir na leitura, tudo bem? Certo. Do capítulo 18, o capítulo inteiro, doutora. Jesus é traído e preso. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Judas tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. A Jesus, o Nazareno, responderam. Sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás, no chão. Mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Já lhes disse que sou eu, respondeu ele. E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem estes outros irem embora. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me deste. Então, Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim, os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Pedro nega Jesus pela primeira vez. Continua, padre? Pode continuar. Primeiro, levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus: é melhor que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve que ficar do lado de fora do portão. Então, o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. Ariane, A moça Sim? só uma pausa. Preciso dizer quem é esse discípulo. João não escreveu. É Nicodemos. O nome está oculto. O personagem está oculto. Esse discípulo que era conhecido do sumo sacerdote é Nicodemos. Depois vai aqui na frente, a Ariane vai ler, vai dizer que Jesus foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio é como se fosse o Senado Federal para nós. Só que de uma instância que não é civil, que é religiosa. É como se fosse uma mistura de Senado com Supremo Tribunal Federal. Seria como se nós tivéssemos as autoridades do legislativo e judiciário religioso fosse uma só, que é o Sinédrio, que é composto de 42 pessoas, sendo 2 os sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Esse homem aí, esse discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, é Nicodemos. Nicodemos é aquele que foi encontrar Jesus de noite, às escondidas, por medo dos judeus. Para saber quem era ele. Ele queria ser foi até Jesus para saber quem é você. Exatamente, ele mesmo. Porque ele faz parte do Sinédrio. Nicodemos é um dos membros do Sinédrio. Então ele fazia parte da elite. Era um aristocrata. Ele tinha uma cadeira dentro do Sinédrio. Por isso ele conseguiu colocar Pedro para dentro. Exatamente. Pode continuar a leitura, Ariane. A moça perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos
daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. O sumo sacerdote interroga. Padre, nessa parte que nega, tem uma outro evangelho que conta mais detalhe, né? Que eu achei que Pedro sofreu porque lembrou que antes da meia-noite. Pedro ele vai tomar consciência depois que ele negou Jesus. Ah, E nós vamos chamar lá na frente, vai existir uma teologia da reparação. Nós vamos chegar a ela, mas ela é a última de hoje. tá. É o fechamento do livro. Nós chamamos de teologia da reparação. É a reparação das três negações. Jesus vai convidar a Pedro a fazer uma reparação. Ele negou ele 3 vezes, então ele vai ter que provar o amor por Jesus 3 vezes também. Certo. O sumo sacerdote interroga Jesus. Oi, filho. Ele chegou, papai chegou. O sumo sacerdote interroga Jesus. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu: falei abertamente a todos. Ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram. Eles sabem o que eu disse. Um dos guardas do templo que estava perto bateu no rosto de Jesus, dizendo: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: se eu disse algo errado, prove, mas se digo a verdade, por que você me bate? Então, Anás amarrou Jesus e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Pedro nega Jesus pela segunda e terceira vez. Neste meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não vi você no bosque das oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Chega a ser engraçado a postura de Pedro. O julgamento de Jesus diante de Pilatos. O julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Então, Seus segundo a acusadores. Ariane, vamos para dar pausa rapidinho. Olha essa frase aqui, ó, no 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que em Pedro tinha decepado a orelha, no caso era Malco, um soldado romano, disse: não te vi no jardim com ele. Essa frase é uma frase do Antigo Testamento, tá? É a Onde? frase de Deus com Adão, logo depois de comer a maçã. Aonde está? Jesus, Deus está perguntando: onde você está no jardim que eu não estou te vendo? Estou te procurando, não estou te vendo. O que Adão fez? Se escondeu. É a Vergonha! mesma, é a mesma cena, é a mesma frase. Se você for procurar lá, tá lá. Uau! Que É a mesma correlação, cena. hein? Exatamente, a mesma frase, a mesma Milênios. formulação de frase. Só mudou um predicativo mesmo. Mas, no mais, a estrutura da frase é a mesma lá do Gênesis, logo depois que Adão e Eva comem do fruto proibido e pecam, que negam a Deus. Deus, então, começa a chamar por eles no deserto. Cadê vocês? Eu não vi vocês, desculpa, no jardim. Não os vi no jardim. É a mesma. Interessante. E a vergonha, o E a medo, vergonha faz com que se escondam. o O pecado medo. é vergonha, envergonha. Ó, aí, uma última ponderação antes de você continuar, Ariane. Eles levaram, então, aonde você parou mesmo? Perdi? Seus acusadores não entraram. Eu parei aqui. Foi levado ao Perfeito. palácio do governador romano. Jesus, então, saiu do Sinédrio. Jesus teve um julgamento dentro do Sinédrio. O julgamento do Sinédrio, as autoridades religiosas em Bíblia reconhecem que o julgamento de Jesus no Sinédrio ele é inválido porque o Sinédrio não estava completo.
Porque para um julgamento ser completo no Sinédrio, precisa que todos os membros do Sinédrio estejam, são 42. E se falta um membro do Sinédrio, o julgamento não acontece. Então, o julgamento de Jesus não é, por exemplo, igual, por exemplo, a doutora Luana está aí, ela sabe que, por exemplo, uma votação, por exemplo, na Câmara dos Deputados, ela pode acontecer se algum deputado faltar. Faltou um ou outro deputado, a votação segue do mesmo jeito. Vai lá, aparece lá no letreiro lá, ausentes. No Sinédrio, não. Todo mundo tem que estar para poder votar. A gente não pode julgar ninguém, não pode ser feito nenhum julgamento sem que todos os 42 estejam presentes. Então, esse é um critério. Como nós sabemos que Nicodemos não estava lá para condenar Jesus, até porque Nicodemos era discípulo de Jesus escondidas, nós já sabemos que faltava pelo menos uma pessoa no Sinédrio. Então, esse julgamento religiosamente não é válido, porque não segue a legislação do Sinédrio. Primeira coisa, a condenação de Jesus pelo Sinédrio não é válida, até porque eles não condenam Jesus. Porque a condenação de Jesus é porque ele se autoproclama filho de Deus, é idolatria para os judeus. Isso seria uma idolatria. A condenação seria apedrejamento e não ser crucificado. Seria apedrejamento. Só que por conta deles não terem força suficiente para poder fazer a condenação pelo Sinédrio, o que eles fazem? Mandam Jesus, então, para ser condenado por uma autoridade civil. Até porque a condenação religiosa seria apedrejamento. A condenação civil seria crucificação, que é uma condenação romana. Eles levam Jesus, então, para ser condenado, então, pela autoridade civil, mas eles não entram. Eles mandam levar Jesus, mas não entram. Aí que está a falsidade dos judeus. Por quê? Porque eles levam Jesus para ser condenado, mas eles não entram. Por quê? Porque eles estão quase à véspera da Páscoa. Se um judeu entra na casa de um pagão, ele teria que fazer o rito de purificação, que demoraria em torno de 3 a 4 dias, para que o judeu pudesse se purificar por ter entrado na casa de um pagão. Então eles não entram, porque se eles entrassem, eles ficariam impuros para comer a Páscoa. Mas Jesus entra. Como eram ligados em rituais, né? Exatamente. Pode continuar a leitura, doutora. O imperador da época era Júlio César? Era César Augusto. César Augusto. César Augusto. E tem uma terminologia que se usa naquela região da Judéia da Galileia, que é tetrarca. O tetrarca é como se fosse o governador da região. Existia como se fosse uma figura de um prefeito e de um governador. Então nós temos, o que é uma tetrarquia? É como se fosse 3 governadores de uma mesma região. É como se, por exemplo, Goiás, Tocantins, por exemplo, tivesse 3 governadores. Um para a região norte, um para a região central e outro para a região sul do estado. Sim. Aí seria uma tetrarquia, que seria um governo de três pessoas. Maravilha, obrigada. Continuando aqui, seus acusadores não entraram, pois se contaminaram e não poderiam celebrar a Páscoa. Contaminariam. Então, o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação contra este homem? Eles responderam: não o teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então, levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim, cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu: essa pergunta é sua ou outros lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse: então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus.
De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem minha voz. Pilatos perguntou: que é a verdade? Jesus é condenado à morte. Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano, na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: não, este homem não. Queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. Essa hora é triste. Ok, vamos parar aí rapidinho. Olha para vocês verem. Primeiramente, uma coisa que chegamos no final do capítulo 18, né, doutora? Capítulo 18 tem uma palavra que se repetiu 16 vezes nesse texto. Depois vocês podem até contar. A palavra rei, ela foi repetida 16 vezes nesse texto. Então, mas o que eu queria acentuar aqui é justamente essa questão da realeza de Jesus. Jesus, ele não tem direito a um julgamento romano, porque Jesus é judeu. Quem tinha direito a um julgamento romano eram os soldados, porque os soldados tinham dupla nacionalidade. Os soldados do Império Romano tinham a nacionalidade do país onde nasceram e ganhavam cidadania romana também. Um exemplo disso é Paulo. Paulo é cidadão de Tarso, só que ele tem cidadania romana. Paulo tem direito a julgamento romano. Jesus não tem, porque ele é galileu, ele é um palestino. Então, hoje nós chamamos de palestino, porque hoje a região onde Jesus nasceu, que é Nazaré, Belém, está dentro da Palestina, que hoje nós chamamos de Palestina. Então, às vezes a gente fala que Jesus é palestino, mas nos tempos de hoje Jesus seria um palestino. Na época era um galileu, de Nazaré, de Belém, tudo Galileia. E o que acontece é que quando Jesus é levado para o julgamento, automaticamente Jesus está sendo reconhecido como uma realeza. Por quê? Porque quem tinha direito a um julgamento romano era o chefe de algum país estrangeiro, fora do Império Romano, ou então alguém que seja cidadão romano ou que tenha cidadania romana. Como Jesus não tinha cidadania romana e não era romano, o que nós estamos vendo aí é que Pilatos reconhece que Jesus ele é um nobre, que ele é um líder de um outro país, de uma outra nação. Existe um reconhecimento da parte de Pilatos. E Pilatos, em João, ele é mais sensível, ele é mais delicado, podemos até dizer assim. O Pilatos de Marcos é arrogante, é ignorante, enquanto que o Pilatos de João, ele é muito delicado. Ele tem palavras muito ponderadas. Ele faz perguntas acentuadas, objetivas, bem, bem diretas mesmo. Enquanto que o de Marcos é agressivo, é ignorante, arrogante, é um calhorda. O de Jesus, não, ele é todo delicado. O de João não, é todo delicado, caçando palavras, jeitos. Final das contas, ele lava as mãos, é indiferente, porque ele não quer ficar ruim com o povo. Ele não quer rebeliões, ele quer se manter bem, então ele joga tudo na conta do povo. Eu vou lavar minhas mãos. Faço o que vocês quiserem. Várias visões, a história muda de acordo com o observador. Exatamente. Tinha um professor de filosofia que falava isso. Ele levou um dia a gente para um campo muito bom na faculdade, tinha umas árvores e tudo. Aí perguntou: Fulano, o que você olha para essa árvore, o que você vê? Ah, pô, professor, eu vejo essa árvore, que ela tem raiz, que ela ajuda, então, a oxigenar o ar pra gente, não sei o quê. Aí, fulano, o que você vê? Ah, eu vejo que essa árvore é uma árvore muito antiga, que ela tem que ela tem galhos muito longos, que os passarinhos podem fazer ninhos. Perguntou pro outro: e você, o que você vê? Eu vejo que ela pode dar muitas mesas e cadeiras. É a mesma árvore. Cada um tem uma visão diferente. Não vou dizer quem foi que falou que ela podia dar muitas árvores, não. Eu acho que eu conheço. Muitas cadeiras e mesas. Ai, Deus. Mas vamos seguir então, doutora, no capítulo 19. Agora que o negócio fica denso.
É polêmico esse agora. Então, Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho. Zombaram dele, dizendo: Salve, rei dos judeus! E batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar: Crucifique-o! Crucifique-o! Levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: Pela nossa lei, ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: De onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Porque você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tem autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: Você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então, Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: Se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico, Gólgota. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo: Vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele! Gritaram: Fora com ele! Crucifique-o! O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: Não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhe entregou Jesus para ser crucificado e eles levaram Jesus. Vocês veem aqui que o julgamento é muito dialógico. Está muito conversado esse julgamento com Jesus. Um julgamento normal não aconteceria esse diálogo todo, essa conversa toda, não. Eu já tô achando até que Pilatos é inocente desse Não, jeito aqui. na narrativa, a gente até perdoa Pilatos. Tá tudo A deu gente, certo, a ele não gente fala queria. assim, o pecado de Pilatos foi omissão só, ele só foi omisso. Ele foi omisso com o negócio, o pecado dele é omissão. Porque na condenação ele foi omisso, porque ele sabia que Jesus era inocente e ele só fez a vontade do povo, pecou por omissão. Mas ele é muito dialógico, ele está conversando com Jesus e fala com Jesus, volta, interroga, pergunta de novo. Dá a impressão até que ele gostava muito de Jesus. Eu senti isso. E dá um sentimento, você começa a falar assim, ah não, Pilatos é bonzinho. Padre, o Jesus fala aqui que você não teria autoridade alguma sobre mim se não lhe fosse dada de cima. Portanto, Uhum. aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Tá falando de Tá Judas? falando de Judas, eu até anotei esse trecho também para poder comentar, a questão da autoridade de cima. Porque o povo de Israel sempre compreendeu isso. E isso não é coisa de ontem, de hoje, mas sempre se compreendeu isso, que as autoridades do povo, escolhidas para poder guiar o povo, são escolhidas também por Deus, são confirmadas por Deus para o Hum. propósito. Diante que a autoridade civil, por mais que ela seja boa ou seja ruim, ela sempre foi confirmada ela é confirmada por Deus também. Ela é escolhida pelo povo, ou dada para poder governar o povo, não sei qual sistema, alguns são sistemas monárquicos, totalmente hierárquicos, de sanguinidade, outros são por voto direto ou voto indireto, mas independente disso, as autoridades escolhidas para poder guiar o povo são também autoridades pessoas que receberam a autoridade do alto também, receberam de Deus também.
Por isso que Jesus está dizendo isso de Pilatos. Ou seja, ele está dizendo que o condenador dele tem autoridade, mas essa autoridade lhe foi dada do alto. Uhum. Ou seja, quem o constituiu e o confirmou nesse lugar também foi Deus. Então, às vezes, uma coisa que eu não. É assim, os políticos, às vezes a gente pode ter a crítica que for um político, mas a gente também não pode esquecer que Deus também o confirmou nesse lugar. Deus confirmou o rei Davi. Teve suas dificuldades, teve seus problemas, teve os seus erros, mas foi um homem confirmado por Deus no seu lugar. Da mesma forma que quando a gente olha uma autoridade política, por mais que a gente tenha críticas a ela, por mais que a gente tenha aversão a ela, por mais que a gente seja contra o posicionamento dela, ela é uma pessoa confirmada por Deus naquela função também. Confirmada escolhida pelo povo, mas é confirmada por Deus. Por isso que Jesus está dizendo para Pilatos, está dizendo para aquele que está condenando ele, está dizendo, essa autoridade não te seria confiada se não tivesse sido dada de cima, do alto, de Deus. Ele está falando isso para o próprio que vai condenar ele. Ou seja, ele tem todos os motivos para ser contra Pilatos. Todos. Mas ele faz questão de estar ali. Uau. E ele se referia diretamente a Judas, que o pecado maior não é o de Pilatos, que é o de Judas. O pecado de Pilatos é o pecado da omissão, como nós falamos agora há pouco, doutora. O pecado da omissão. Só que o pecado de Judas é porque ele vai nas vias de fato, ele vende, ele entrega, ele articula o mal, ele se deixa corromper pelo diabo. Então, o pecado de Judas é superior ao de Pilatos, porque é como se Jesus estivesse separando o pecado em ordem de grandeza para poder dar a responsabilidade de cada um sobre tudo isso. É como se ele estivesse falando assim, não, Judas tem o maior pecado, porque quem traiu, quem fez chegar aqui foi Judas. É como se Jesus estivesse hierarquizando as situações, os desdobramentos da sua condenação. Primeiro Judas, depois os sumos sacerdotes, os fariseus, depois Pilatos. Sim. E depois o povo. Sim. A crucificação. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Uma Gólgota. paradinha, doutora, só para poder dizer isso aqui, antes que depois nós vamos dobrar um pouquinho mais. Eu misturei os lugares aqui. Pavimento das Pedras, em aramaico, é Gábata. E lugar Gábata. da Caveira, em aramaico, é Gólgota. Gólgota. Exato. São dois lugares distintos. Eles chamavam de lugar da caveira porque esse morro, essa montanha, tinha o formato de um crânio. Ainda tinha, porque esse morro não existe da maneira como nós lemos hoje, não, porque é que nem quando a gente fala de Jerusalém. As pessoas falam, vai visitar Jerusalém para poder ver o lugar de Jesus. Eu sinto dizer, mas o lugar que Jesus caminhou está a 4 metros de profundidade de onde a gente pisa hoje em Jerusalém. Porque Jerusalém foi destruída e reconstruída 4 vezes. Ou seja, nós temos mais ou menos uns 4 metros de entulho em cima de onde realmente Jesus pisou, de onde realmente tudo aconteceu. Então, quando a pessoa fala assim, eu pisei no lugar em que Jesus pisou, eu posso falar para você, você passou em cima do lugar que ele pisou, com certeza. Mas não realmente no mesmo lugar. Uau. O que, por exemplo, quando a gente afirma sobre Jerusalém, a pessoa vai visitar Jerusalém e que eu posso afirmar com clareza que é realmente o que há em Jerusalém, é quando você vai ao Monte das Oliveiras. Porque as oliveiras têm a idade, tem mais de 2000 anos. Aquelas mesmas oliveiras. Então, aquelas ali viram Jesus ser pego e levado pelos soldados do sumo sacerdote. Sim. Uau. Incrível. Padre, o senhor já foi em Jerusalém? Meu sonho. Vamos fazer a excursão. O senhor vai Vamos ser o guia. O senhor Vamos. vai ser o guia nosso. Vou sim. Também Podemos não conheço. organizar. Tá no meu E nós vamos a sonho. Jerusalém. Aí, Ariane, quem sabe nós não podemos fazer de verdade essa experiência, levar o Lendo Juntos, a Bíblia, para Jerusalém, fazer uma caminhada, para a gente poder realmente ver todos esses lugares, né? Uau. Aí a gente mandou uma vamos... daí também. Uau. Aí a coisa ficou... Aí tá pesada, hein? Uau. Aí, ó, Daí, Padre Isaías. o Pedro Correia. Tem o Padre Edu também, aí da Catedral de Palmas. É bom que a gente vai passando nos lugares e vai fazendo a vida. Confirmando a presença aqui, ó. Gostei da ideia. O Pedro já tá junto, vai levar a família. Exato. Mato Grosso. Uau. Ó, meu sonho também. Mais um aqui, ó. Rafaela Moreira. Maravilha. Ali, então, continuando a crucificação, ali eles o pregaram na cruz,
Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de Rei dos Judeus para ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada lado. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo, pois disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem: repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado dos discípulos a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Vou dar uma paradinha aqui só para poder acentuar isso. Nós estamos aqui no momento da crucificação de Jesus. E antes de eu comentar esse texto que a Ariane acabou de ler, primeiro eu quero salientar uma coisa para vocês. A Páscoa em João tem uma data diferente da do restante dos evangelistas. Para Marcos, Lucas e Mateus, a Páscoa aconteceu numa quinta-feira. A Páscoa que eu falo é a crucificação. A sexta-feira da paixão seria uma quinta. Porque quando a gente olha o calendário judaico a partir do calendário lunar, porque nós dizemos que no final dessa sexta-feira já era Páscoa. A Páscoa é regida pelo calendário lunar. Quando a gente olha o calendário lunar, nós descobrimos que essa Páscoa ela caiu num sábado, véspera da sexta-feira. Quando nós vemos o relato quando a gente vê no relato de João, é assim. Essa Páscoa coincide com o calendário lunar daquele ano, que caiu na véspera da sexta-feira, que nós chamamos de Sexta-feira da Paixão. Quando nós olhamos no relato de Marcos, de Mateus e de Lucas, isso aconteceu naquilo que seria uma quinta-feira, a Paixão. Então, quando nós celebramos na sexta-feira, nós estamos indo conforme aquilo que João disse e aquilo que o calendário lunar, que eu estou falando dos astrólogos, do astrólogo que calculou o calendário lunar, não estou falando de astrologia, não, pessoal que fez signo, não, tá? É o astrólogo, que é o cientista que estudou o ciclo lunar e consegue fazer o cálculo para saber que há tantos anos atrás, aquela lua cheia, aquela segunda lua cheia do ano, que é a lua da Páscoa, caiu então nessa data. Para poder dizer para nós, foi na véspera da Páscoa, uma sexta-feira. Sexta-feira da Paixão. Os outros evangelistas, quando a gente olha no calendário deles, eles dizem que é uma quinta-feira, que seria uma quinta-feira da Paixão e não uma sexta-feira da Paixão. De forma que quando a gente lê João, é uma sexta. E é muito importante a gente ver que daqui a pouco nós vamos entender isso melhor. Eu vou deixar para falar isso no próximo bloco. Nós temos o relato aí, que é o relato da mãe. João é o discípulo de confiança, porque é o mais novo. Tanto que lá na frente, Pedro vai ter uma briga com Jesus, porque Jesus vai dizer que os discípulos dos apóstolos vão morrer, mas que João vai permanecer. Aí então ele pergunta, mas por que esse outro vai permanecer? O motivo é a mãe. Alguém tem que cuidar da mãe dele. Por isso que lá na frente, nós vamos ver esse texto ainda daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós temos mais outro, aí de texto. Aí, então, para a gente poder ver, então, o que está acontecendo? Jesus está entregando para João porque ele é o mais novo e porque vai ser aquele que vai viver mais. E, na verdade, João é o único dos 12 que não foi assassinado. Todos os outros 11 foram assassinados. Mas
João é o único que viveu até onde é que não podia mais, quase 90 anos de idade. Então, nós temos um relato de alguém que viveu para poder cuidar da mãe de Jesus. Por isso que ele diz: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Para poder dizer também, reafirma para nós aquela afirmação. Se José estivesse vivo, José então tomaria conta de Maria. Mas Jesus está delegando esse cuidado da mãe para uma outra pessoa, porque o pai não está mais ali. Ele sabia que era de responsabilidade dele, e ele passou a responsabilidade, então, para o discípulo amado, para João. Interessante. Obrigada pela explicação. Agora, por nada, doutora, nós vamos avançar um pouco mais na nossa leitura e eu vou explicar, depois da doutora terminar essa parte agora, o porquê que João, é importante que para João Jesus tenha que morrer na sexta-feira. Certo. A morte de Jesus. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e a colocaram na ponta de um caniço de ensopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o espírito. Pois bem, Era o dia da... o momento em que nós estamos ouvindo esse texto, João ele é marcador de horas. Jesus ele morre às 3 horas da tarde da sexta-feira. João ele faz questão de dizer o horário, o dia e o horário da morte de Jesus. Por quê? Tem algo acontecendo. Depois das 6, já é véspera do sábado, já começa então a Páscoa. Por isso tem algo acontecendo aí. Então, quando Jesus morre na cruz, ele morre na cruz 6 horas antes da Páscoa judaica. Ou seja, antes da lua cheia, da primeira lua cheia, do solstício de outono, para nós é outono, lá é de inverno. Do solstício de inverno, aí então o que acontece? Jesus então morre na cruz 3 horas antes. Só que o que está acontecendo às 3 horas da tarde, quando Jesus morre na cruz? Está acontecendo algo no pátio do templo de Jerusalém, lá embaixo. Nós estamos no Gólgota, na montanha da crucificação. Jesus tá sendo crucificado, mas lá embaixo está o povo. O que o povo está fazendo? Levando os cordeiros para serem sacrificados para poder, então, as pessoas comerem a Páscoa. Então, o que está acontecendo é a preparação do Cordeiro Pascal. De forma que o momento em que Jesus morre na cruz é o momento em que os cordeiros estão sendo assassinados para poder alimentar as famílias na ceia pascal. Entende por que para João é diferente? Porque João, o que acontece? Os judeus, então, eles vão se sentar para comer a ceia naquela noite da sexta-feira, da sexta para o sábado, que já é a Páscoa. Só que para Jesus, ele fez na quinta, e não é uma ceia pascal, é uma refeição. Tanto que o quadro de Da Vinci é última ceia, não é ceia pascal. Só que para os apóstolos Marcos, Mateus e Lucas, Jesus comeu uma ceia pascal. Ou seja, Jesus para João, para Marcos, Mateus e Lucas, Jesus morreu depois da Páscoa dos judeus. Enquanto que para João, Jesus, então, ele morre na véspera da Páscoa dos judeus, para poder ele ser a Páscoa nova. Então, a quaresma acaba de sexta para sábado. A quaresma oficialmente acaba na quinta-feira à noite. Por exemplo, quinta-feira, na hora que o padre inicia a missa de lava-pés, acabou a quaresma. Interessante. Deixa eu ver aonde que nós paramos, doutora? A morte de Jesus. Ah, sim, verdade. Então, que sua missão, pode continuar? Oi. A morte de Jesus. Jesus sabia, pode continuar aqui, Fábio? Pode sim. A morte de Jesus. Jesus sabia que sua missão havia terminado e, para cumprir as escrituras, disse:
não, isso aqui eu já li. É, depois de prová-lo, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o espírito. Era dia de, aqui que era o dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte. Então seria um sábado muito especial, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos dois homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança e, no mesmo instante, correu sangue com água. Esta informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E olharam para aquele a quem transpassaram. Ok. Olhe para Caramba. vocês verem bem esse trecho. Nós estamos diante do momento da crucificação, da morte da cruz. O relato diz que, então, para que os corpos não ficassem expostos durante a Páscoa, que em questão de horas começaria com o nascer da lua cheia, daquela sexta-feira, que já seria já o momento da Páscoa, a gente tem que entender o que aconteceu aqui. A crucificação, normalmente nós estamos acostumados com aquela imagem do crucificado de braços abertos. Aquela imagem das imagens é um pouco diferente do que realmente foi. A crucificação seria com braços para cima. De modo que quando a pessoa está crucificada de braços para cima, o peso do corpo jogaria a pessoa para baixo, de forma que ela morreria não pela dor da crucificação, mas por asfixia. Por isso que o relato diz que quebraram as pernas dos que foram crucificados à direita e à esquerda de Jesus. Para quê? Para que terminassem de se asfixiar pelo peso do próprio corpo. Por isso que quebra as pernas, para que morram logo por asfixia. Quando eles chegam em Jesus, veem que Jesus que Jesus já morreu. Então o soldado vai e transpassa o lado de Jesus com uma lança. O modo de golpear uma pessoa com a lança por um romano é muito preciso, porque a lança ela passa por baixo da quarta costela, de forma que ela passa beirando a parte de cima do rim e vai em direção ao coração. Por isso sai sangue e água. Porque de baixo para cima, quarta costela, subindo, aí então você pega o quê? Você pega a parte de cima do rim e o coração. Por isso sai sangue e água. Vamos recordar agora o primeiro sinal de Jesus. Nós chegamos no momento da pedra. A pedra que caiu, que fez as ondas, foi essa. Qual é a primeira onda mesmo, Mariane? Qual o primeiro sinal? As bodas De Caná. As bodas de Caná. Lembra que tinha faltado uma talha? Sim. A sétima talha é essa que foi aberta. Ou seja, essa é a pedra que caiu no lago. Essa é a última talha de vinho que estava faltando para poder ser aberta, ser derramada. É o coração de Jesus. É o sangue que se transformará em vinho através da ceia da Eucaristia e a água que é o elemento da purificação para quem deseja recebê-lo. E isso demorou o quê? 3 anos? Um intervalo de 3 anos. Não, nesse caso aí, nós temos um intervalo de 1 semana, 2 semanas. Não, eu falo da boda de Caná até a crucificação. 2 semanas. Lembra que eu falei que os 7 sinais acontecem dentro do itinerário de 1 semana? E a semana da crucificação é outra. Então, o livro de João é um capítulo, praticamente são 3 semanas, porque nós vamos entrar agora na última. Foi, é um relato denso e intenso. Lê agora o sepultamento. O sepultamento. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus,
porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe pediu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés, seguindo os costumes judaicos de sepultamento. Envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo, que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Vejam que Jesus seria depositado no jardim. Qual jardim é esse? Esse jardim, ele faz alusão ao primeiro jardim. No primeiro jardim, o homem se afastou de Deus, morreu através do pecado. No novo jardim, o homem Deus morre para poder renascer. Por isso que quando a gente vai ler agora também o relato da ressurreição, Jesus então ressuscita. Ele é enterrado no jardim e ressuscita no jardim. É como se a antiga humanidade tivesse morrido no primeiro jardim e a nova humanidade estivesse sendo resgatada através da morte e ressurreição de Jesus nesse novo jardim, que é o novo Éden, que é a ressurreição. Uau! Nunca ouvi isso. Incrível. A ressurreição. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram-no do túmulo o corpo do Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não havia compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Ok, nós vamos nessa parte da ressurreição. Tem outra parte com Maria Madalena, mas eu gostaria de focar só nessa parte antes da gente ir para a última. O que acontece aqui? Nesse texto, nós vemos que o relato da ressurreição marca o primeiro dia da semana, que é o domingo. O domingo vai se passar a ser consagrado como o dia de preceito, justamente porque é o domingo que se celebra o renascimento da antiga para a nova humanidade, na pessoa de Jesus. Então, esse texto também marca para nós o momento de uma passagem, por isso que a gente chama de Páscoa, né? Que é essa passagem da morte para a vida nova em Jesus, que é a ressurreição. E Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição. Os teólogos mais primitivos da igreja, e até mesmo São Jerônimo, que é o grande tradutor da Bíblia do grego para o latim, ele intitulava Maria Madalena como a apóstola dos apóstolos. Porque Maria Madalena, de todos, a única que teve o prestígio de ser aquela que testemunhou a ressurreição em primeira mão foi Maria Madalena. Ou seja, Deus concedeu a ela esse privilégio. Uma mulher! Exatamente, a uma mulher. Então, concedeu o primeiro lugar, a primeira testemunha, uma mulher. Então, logo depois, nós vamos ver outros momentos em que essa aparição a Maria Madalena vai ser confirmada. Por quê? Porque o testemunho de uma mulher na época de Jesus não era válido. E o testemunho de uma pessoa só não era válido para poder comprovar algo. Então, a história de Maria Madalena seria inutilizada se Jesus posteriormente não tivesse aparecido a um grupo maior de homens. Então, a história de Maria Madalena é lida porque
se verifica que realmente o fato da experiência de Maria Madalena com Jesus ressuscitado aconteceu porque ele realmente ressuscitou. Ressuscitou e apareceu a ela. Depois apareceu aos outros. Uau. Jesus aparece a Maria Madalena. Vamos, Maria estava... Ariane, vamos ler o 21 já? Porque devido ao horário. essa daqui já não teria muitos elementos para isso aqui. 21, de 1 a 19. Exatamente. Epílogo: Jesus aparece a 7 discípulos. 7. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gênio, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." "Nós também vamos", disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: "Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer?" "Não", responderam eles. Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão." Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. "Venham comer", disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: "Quem é você?", pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois da ressurreição dos mortos. Depois da ressurreição, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que eles?" "Sim, Senhor", respondeu Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo. Então, alimente meus cordeiros", disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: "Simão, filho de João, você me ama?" "Sim, Senhor", disse Pedro. "O Senhor sabe que eu o amo. Então, cuide de minhas ovelhas", disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. E o Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo. Até o 19. Jesus disse: "Então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir." Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: "Siga-me." Palavras do Senhor. Graças a Deus. Veja bem, vamos pegar então os eventos. Primeiro, no momento da pesca. Eles pegaram 153 grandes peixes. O que significa essa quantidade, 153? Significa a quantidade de povos conhecidos na época. Quantos que eram os povos conhecidos na época? Romanos, macedônios, persas, babilônicos, por aí vai. Então, esse número representa o número dos povos conhecidos daquela época. Ou seja, aonde que os discípulos deviam chegar, aonde que as redes que eles deviam lançar deveriam alcançar. Então, é isso que a pesca quer dizer. Aí, logo em seguida, nós temos o texto que se refere ao texto que a gente chama de texto da reparação. Pedro negou Jesus 3 vezes e por 3 vezes ele é convidado a dizer que ama Jesus, para poder reparar a negação que foi feita durante o momento da paixão. Mas veja bem que as palavras aqui, o jogo de palavras, ele é interessante para nós, porque no português a gente não percebe muito isso,
mas no original do grego que a gente vai entender melhor, porque a pergunta de Jesus é: Pedro, tu me amas com amor ágape, que é o amor caridade, o amor doação, o amor entrega, o amor de morrer por mim? Essa é a pergunta. Tu aceitas morrer por mim com amor ágape? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filia, que é amor de amigo. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas com amor ágape? Senhor, aí Pedro responde: eu te amo com amor filia. Aí por fim, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas com amor filia? Aí Pedro vai e responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filia. Ou seja, Jesus pede de Pedro o amor ágape, o mesmo amor que ele amou a humanidade quando se entregou na cruz. Só que Pedro, naquele momento, não dá conta de amar da mesma forma de Jesus para poder morrer. Então ele diz que eu te amo como amigo. Aí, por fim, Jesus, tudo bem, eu aceito morrer da forma, então, eu aceito que você me ame da forma que você pode me amar agora. Mas mais lá na frente, você vai ter que me oferecer o ágape, ou seja, vai ter que morrer por mim também. Então, é a experiência da reparação que Jesus está fazendo. Ou seja, depois ele vai dizer lá, ó, que é o texto: Pedro daria a glória a Deus, tendo falado assim, disse: segue-me. Ou seja, para dizer de qual morte, qual espécie de morte ele morreria. Seria a morte para De poder cruz, glorificar o nome de de Jesus. cabeça para baixo. Tá na De Bíblia ou é cabeça a para baixo. história que diz? É a história que diz que foi de cabeça para É um baixo? relato histórico, é verídico, é um relato que está nos livros históricos, não está na Bíblia. Saiu caro para Pedro, hein? Saiu Saiu, caro ele ter negado. exatamente. Foi o único. Foi o único que foi crucificado de cabeça para baixo. Mas os outros E morreram de morte de cruz também? dos que morreram com morte de cruz, que a gente tem a comprovação, o outro é André. Mas André foi uma cruz em forma de X. Porque o André foi um grande evangelizador na região da Ásia. E então a cruz era em forma de X. Ásia? Ele foi parar lá na Ásia. Nossa Senhora, os apóstolos se espalharam. São Tiago Andar. foi parar na Espanha. É que Caminho o Tiago de de Tiago por Compostela. Compostela. Andaram. Andaram. E o André era irmão de Tiago. Exatamente. Do Tiago maior, que tem 2 Tiago. Ah, é, 2 Tiagos. O padre, e outra coisa aqui, dessa parte de João, aí que por isso que fala que ele vai morrer velho. É aqui que conta que João vai morrer velho, com 90 e tantos É aí anos. que morre, exatamente, é aí que conta que João vai morrer velho, por quê? Porque João, ele vai ter que ficar para poder cuidar da mãe de Jesus, que é mãe dele agora também. Uau, incrível. Padre, se a Ariane, gente fosse. sim, Só vai ter que ir, né? Vai ter que ir lá celebrar. eu tenho que ir lá atender confissão agora, eu tô até um pouquinho atrasado já. Ixi, o povo precisa confessar na quaresma. Quem não Exatamente. foi, gente, fica a dica aí, ó. Tem que ir lá confessar. Padre, muito obrigado pela sua disposição, pelo seu sim. Eu tô assim, ó, cheia de tantas coisas que eu aprendi e eu tenho que consolidar e praticar, né? Ter ação. Muito obrigada Exatamente. por ter antecipado para nós o que nós vamos viver agora na Semana Santa. Foi lindo, espetacular. Que Deus te abençoe e te devolva 1000 vezes mais para tudo que você plantou aqui hoje, que você seja capacitado ainda mais para grandes missões. E o Senhor agora vai ter um descanso da gente, porque as suas missões continuam, mas depois o senhor vai ter que voltar para nós, porque tem uma sede aí de alguns livros que eu queria que o senhor voltasse, que é o livro de Tobias. Nós vamos fazer Sim, semana que vem Provérbios. Semana que vem a gente vai fazer Provérbios com a cantora gospel que escreveu um livro sobre provérbios para elas, a Ela Silva. E aí vamos estudar Provérbios, os 2 sábados. Aí depois nós vamos voltar em outro momento com Tobias. Eu queria que o senhor trouxesse todo o seu conhecimento de Tobias para nós, que é um livro muito pouco estudado e fantástico. exatamente. Ok, então, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e em breve estarei de volta, então. Desde já, meu abraço, muito obrigado. Deus abençoe e interceda cada vez mais por esse projeto de amor, de graça e de bênção, Ariane, que é esse, todos vocês que acompanham o Lendo Juntos, que estão lendo a Bíblia nesse segundo ano, que Deus os abençoe muito e que todos esses momentos de sábado sejam realmente momentos de aprofundamento e conhecimento da palavra de Deus.
Amém. 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 Muito obrigado, Padre. Amém. Vamos então ficando aqui na bênção do Padre, seguindo, voltamos no próximo sábado, às 9 horas. Eu aguardo vocês. Muito obrigada a todos que estiveram junto aqui. Obrigada ao meu sogro, o senhor Elino, que indicou, nos conectou com o Padre Isaías. Glória a Deus por isso. Um Tchau abraço, abraço, para Janaína, lá vocês. no Rio Fiquem de com Deus, tá? Janeiro, Maitê. Olá, obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.